Como todo bom fã de One Piece, nós sabemos o que aconteceu em Marineford. Mas e se o Shanks não tivesse chegado em Marineford para acabar com a guerra? E aí, pessoal do Mansão Geek, hoje trazemos um arife de um conteúdo novo, de um anime que ainda não citamos no nosso canal. Trazemos um arife sobre One Piece. Lembrando para os novos, o Arif é uma situação hipotética baseada em nossa opinião sobre o que aconteceria se um evento na história de uma obra mudasse. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, comentar sobre qual Arif vocês querem ver ou sobre qual Arif de One Piece que vocês querem ver e compartilhar com seus amigos. A gente precisa muito do apoio de vocês, do compartilhamento, o dedo no like. A gente precisa muito da ajuda de vocês nessa volta no nosso canal. まだ暴れ足りない奴がいるのなら来い俺たちが相手をしてやる Antes de tudo, vamos ao contexto desse What If. Como sabemos na história original, após acontecimentos em Marineford com o Ace e Barba Branca mortos e o Luffy totalmente desacordado, sendo posteriormente salvo pelo Trafalgar Law, vale destacar o papel de Kobe nessa guerra. O Kobe, naquele momento, ele ainda não tinha grande importância para a marinha, mas mesmo assim implorou para que a guerra terminasse, fazendo com que toda a marinha parasse por alguns instantes. E isso deu ao Law o tempo necessário para colocar o Luffy em seu submarino e fugir de Marineford. Logo em seguida, vemos Akainu tentando desferir um golpe fatal no Kobe, mas Shanks aparece, impede o ataque com a espada e agradece o Kobe por seu ato heróico, dizendo que ele tinha mudado o futuro do mundo ao salvar o Luffy. Mas a história não termina aí. O almirante Kizaru tenta atacar o submarino de Law, onde Luffy estava, mas é impedido por Bembeck, o braço direito de Shanks. Os piratas do Ruivo, que tanto conhecemos, salvam o Luffy mais uma vez. Já no final da guerra, Shanks declara que o Barba Branca e o Ace mereciam um enterro digno, e o almirante da frota Sengoku acata o pedido, encerrando a grande guerra dos poderosos. Mas parando para pensar, se o Shanks não tivesse chegado em Marineford, é bem provável que o impacto dele seria gigantesco já de imediato, porque o Kobe teria morrido nas mãos de Akainu, e isso teria um impacto emocional devastador para Garp, que já estava sofrendo pela morte do Ace. Imagina o peso do Garp de perder mais uma pessoa que ele prometeu proteger, e novamente pelas mãos do almirante da marinha. Esse evento poderia ser um empurrão para que Garp abandonasse de vez a marinha. Imagina se ele seguisse os passos de seu filho e se juntasse ao exército revolucionário. Isso é um bom what if, nós vamos fazer. A entrada de Garp no exército revolucionário seria um golpe devastador para a marinha e para o governo mundial. Garp, com sua imensa força física, habilidade de combate e vasta experiência militar, transformaria o exército revolucionário em uma força ainda mais temível. Sua chegada traria uma legitimidade e poder ainda maiores ao grupo, uma vez que ele é uma lenda viva e é extremamente respeitado, tanto dentro da marinha quanto fora dela. Essa união familiar poderia até mesmo atrair o Luffy e os Chapéus de Palha para essa causa, embora Luffy seja bastante independente. A aliança entre Garp, Dragon e Luffy seria uma ameaça gigantesca ao governo mundial, algo sem precedentes na história do mundo. Agora, se formos considerar uma recompensa para Garp, levando em consideração sua força, sua trajetória na marinha e o perigo que ele representaria caso desertasse e se juntasse aos revolucionários, certamente ele seria visto como uma ameaça externa para todo mundo. A recompensa de Dragon ainda não foi revelada, mas ela provavelmente é a maior de todas. E se ele se voltasse contra o governo mundial, poderia ter uma recompensa não muito longe da de Dragon. Dado quão poderoso ele seria, morto ou vivo, uma recompensa de 4 a 5 bilhões de berries seria razoável, considerando a sua posição, o poder e o estrago que ele poderia causar. Isso o colocaria entre os indivíduos mais procurados do mundo. Se Akainu tivesse matado Kobe por tentar acabar com a guerra, isso certamente devastaria a imagem da marinha e traria questionamentos internos e externos. Mesmo sendo um simples recruta na época, o ato de matar alguém que buscava encerrar o conflito pacificamente destacaria ainda mais a brutalidade de Akainu e sua política de justiça absoluta. Marinheiros como Smoker, que já demonstravam insatisfação com o modo implacável de Akainu, poderiam começar a questionar seriamente as suas ordens, criando divisões internas dentro da organização. A ideia de uma marinha fragmentada, com lideranças divididas entre aqueles que apoiam a abordagem radical de Akainu e aqueles que desejam uma justiça mais humana, poderia se tornar uma realidade. Se Sengoku já havia impedido Garp de atacar Akainu durante a execução do Ace, seria praticamente impossível de conter a fúria de Garp ao ver Kobe, alguém que ele cuidava e respeitava,
ser morto pelas mãos da Akainu. Isso poderia desencadear um confronto épico entre os dois, com Garp desafiando diretamente uma das maiores autoridades da Marinha e, dependendo do resultado desse confronto, Garp poderia abandonar a Marinha ou ser severamente punido por sua insubordinação. A morte de Kobe não seria apenas um golpe emocional para Garp, mas também para Luffy, que ficaria devastado ao perder outro amigo próximo. E essa luta citada pode ser sim um novo conteúdo do canal. Mas continuando, a Marinha, a longo prazo, ela perderia uma futura liderança promissora, já que Kobe estava destinado a se tornar uma figura importante, trazendo uma visão mais compassiva de justiça para a Marinha. Mas com sua morte, uma das figuras mais implacáveis como a Akainu continuariam a dominar a organização, dificultando reformas internas e perpetuando políticas e práticas brutais. A ausência de Kobe significaria que a Marinha perderia a oportunidade de evoluir como uma instituição menos rígida e mais equilibrada no mundo de One Piece. Politicamente, a morte do Kobe traria um impacto enorme no mundo. Não só Luffy e Garp seriam profundamente afetados, mas também a reputação de Akainu sofreria ainda mais. Sua liderança baseada na justiça absoluta se tornaria mais polarizante, e a Marinha perderia um dos seus futuros líderes mais promissores. Essa mudança no destino de personagem-chave poderia alterar drasticamente o equilíbrio de poder no mundo dos piratas, especialmente com as tensões crescentes entre a Marinha, os revolucionários e os piratas. O sacrifício de Kobe, portanto, teria desencadeado uma verdadeira crise interna na Marinha, questionando suas bases de justiça e liderança, desafiando a organização como um todo. E como sabemos, o Luffy era visto como o grande herdeiro do espírito de Gold Roger e um dos maiores candidatos a encontrar o One Piece. Agora imagine se ele tivesse morrido durante a Guerra de Marineford. A Era dos Piratas, que começou com a execução de Roger, perderia parte de sua força. Muitos piratas que viam Luffy como uma inspiração, como Kobe e Trafalgar Law, ficariam sem rumo, e isso poderia desmotivar uma geração inteira de piratas que acreditavam no sonho de liberdade que Luffy representava. Além disso, o fim do Chapéu de Palha seria praticamente certo, já que Luffy era o elo que unia todos eles. Sem ele, a tripulação provavelmente se dissolveria. Zoro, Sandy, Nami e o resto do grupo ficariam perdidos sem seu capitão. Alguns poderiam seguir seus próprios caminhos, enquanto outros talvez buscassem a vingança pela morte de Luffy. Toda a dinâmica da tripulação mudaria, e muitos dos sonhos individuais dele, como o de Zoro se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece, ou Nami de mapear todos os mares, poderiam ser adiados ou até abandonados por causa do luto. Agora, vamos pensar no impacto que isso teria no Dragon. O pai de Luffy, líder do exército revolucionário, mesmo sendo misterioso e distante, a morte de Luffy teria radicalizado ainda mais. Dragon poderia intensificar sua ofensiva contra o governo mundial, transformando a Guerra dos Revolucionários em algo muito maior. A morte de Luffy seria o estopim para uma guerra aberta entre os revolucionários e o governo, com Dragon buscando derrubar o sistema a qualquer custo, como uma forma de vingança pela perda do seu filho. E do ponto de vista do governo mundial, a morte de Luffy poderia ser vista como uma vitória, já que ele era o portador do D e uma ameaça constante ao sistema estabelecido. Mas essa vitória teria consequências perigosas. Se Dragon, Garp e até Shanks se revoltassem contra o governo por causa da morte de Luffy, a guerra teria tomado proporções ainda mais épicas, e o colapso do governo mundial poderia ser iminente. Pensando em tudo isso, a morte de Luffy em Marineford mudaria o curso de One Piece, de forma tão devastadora que a gente não tem ideia do que aconteceria. O mundo pirata perderia um dos seus maiores líderes. O equilíbrio do poder poderia ser totalmente alterado, e a Era dos Piratas poderia perder seu ânimo. Personagens como Garp, Dragon, Shanks reagiriam com fúria, escalando os conflitos entre Marinha, os revolucionários e os Yonko, de uma forma nunca antes vista. No fim, galera, quem salvou o mundo de One Piece foi o Shanks. Ele e seu bando chegaram a tempo para interromper a guerra e salvar o Luffy, mudando o destino do mundo. Agora, imagina como seria uma versão alternativa da Guerra de Marineford. Deixe nos comentários suas opiniões e teorias sobre essa mudança e como essa mudança impactaria ainda mais na história de One Piece. Esses what-ifs que a gente continuou falando aqui sobre a morte do Luffy, sobre a morte do Kobe, sobre a guerra que poderia acontecer, os combates, podem ainda ser explorados no canal. Podem ter certeza que a gente vai trabalhar para isso e eu espero você no próximo vídeo. Valeu!